Volta a Brasília, o ministro Alexandre de Moraes determina que seja feita a perícia médica para avaliar o quadro de saúde de Jair Bolsonaro. A repórter Janaína Camelo, mais uma vez aqui com a gente. A decisão vem depois da defesa do ex-presidente apresentar um pedido relacionado à necessidade de cirurgias. A gente até deu essa informação nessa semana aqui na Jovem Pan. Janaína. Exatamente, Thiago. E aí o ministro hoje pediu que a Polícia Federal, em 15 dias, elabore um laudo ali pericial sobre a saúde de Jair Bolsonaro. Nisso em resposta ali, como você disse, ao pedido da defesa, porque a defesa diz o seguinte, que ele tem tido intercorrências, novidades ali no quadro de saúde dele, que precisa, sim, de uma intervenção médica imediata, inclusive. Pede que Jair Bolsonaro seja levado ao hospital. E aí, em resposta, nesse despacho de hoje, pedindo que a PF elabore um laudo pericial, o ministro Alexandre de Moraes diz o seguinte, diz que a defesa de Jair Bolsonaro, nesse pedido, juntou alguns exames ali sobre o quadro de Jair Bolsonaro, que não são exames atualizados. Disse também que Bolsonaro, quando foi submetido ao exame de corpo de delito, assim que ele passou a cumprir a pena de mais de 27 anos ali na trama golpista, ele também, nesses exames, não foi ali verificado que houve alguma alteração com relação ao quadro de saúde dele. E também disse o seguinte, que disponibilizou equipe médica em tempo integral de plantão para Jair Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal e que desde então essa equipe médica também não relatou nenhuma novidade com relação à saúde de Jair Bolsonaro. São essas as alegações do ministro Alexandre de Moraes de não responder a pronto esse pedido da defesa e sim determinar que a Polícia Federal elabore ali esse laudo pericial. Agora, Thiago, hoje no iniciozinho da noite a defesa de Jair Bolsonaro acrescentou outros exames, incluiu mais outros exames de Bolsonaro ali nos autos dentro desse pedido para tentar ali comprovar que ele precisaria sim de atendimento médico imediato. E aí diz que esse atendimento, essas intercorrências são muito por conta das cirurgias das quais ele já foi submetido no abdômen e aí tem várias sequelas, como, por exemplo, a questão dos soluços, intercorrentes ali, soluços, crises de soluço que o ex-presidente tem tido desde então. Esse é o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas a determinação do ministro é essa, que a Polícia Federal tenha um prazo aí para fazer esse laudo pericial sobre o quadro de saúde de Bolsonaro. Tiago. Pois é, e um outro ponto, o ministro Alexandre de Moraes também autorizou as visitas de Michele e de Flávio, mas rejeitou a ampliação dos dias de visita ao ex-presidente. Por quê, Janaína? Pois é, porque é o seguinte, como Flávio Bolsonaro e Michele Bolsonaro têm visitado Jair Bolsonaro com frequência em todos os dias que são permitidos, que sempre são as terças e quintas-feiras, de acordo com a regra da Superintendência da Polícia Federal. Então, a defesa de Jair Bolsonaro pediu o seguinte, que não seja necessário que eles, a cada semana, a cada dias antes dessa visita, precisem pedir autorização ao ministro Alexandre de Moraes e pediu também que essas visitas aconteçam com mais frequência durante segunda a sexta-feira, durante os dias úteis da semana. O ministro Alexandre de Moraes disse o seguinte, que não tem razão para qualquer alteração, porque esse é o rigor da Polícia Federal. Realmente tem um controle interno ali mais rigoroso e que a questão da pena de Jair Bolsonaro estar sendo cumprida na superintendência, numa sala de Estado maior, é uma questão de exceção, excepcional. Então, ele não vê razões para qualquer alteração no regime que já é determinado pela própria Polícia Federal. Então, visitas familiares apenas às terças e quintas-feiras, sempre no período da manhã, e assim vai permanecer de acordo com essa decisão do ministro. Tiago. Perfeito. O dia a dia do ex-presidente, Janaína Camelo com o judiciário em Brasília, até daqui a pouquinho. Vou chamar mais uma vez o Cristiano Vilela, as questões jurídicas envolvidas nesse caso. Primeiro, é correto, é natural que se limite o número de dias, Vilela? É correto, é natural, via de regra, não se pode haver uma mudança na estrutura, no regramento do dia a dia de determinado sistema prisional, seja uma penitenciária, seja uma unidade da Polícia Federal, por conta exclusivamente de um preso. Naturalmente, deve haver flexibilidade em contextos de saúde, contextos que justifiquem o estado de saúde, que justifiquem as condições da pessoa humana envolvendo determinado detento. Agora,
quando se trata realmente de uma questão de visitas, elas devem seguir, de fato, o protocolo daquilo que é estabelecido dentro da normalidade das situações. E, nesse sentido, o ministro ele segue tratando realmente a figura do ex-presidente na mesma linha, na mesma esteira, em que venha a tratar os demais presos que venham a se encontrar nas mesmas situações. Você falou sobre essas questões de saúde. Nessa semana, a Janaína também reforçou sobre os pedidos da defesa de Jair Bolsonaro por causa de eventuais cirurgias que ele possa ser submetido. E se fosse algo grave, ainda mesmo assim teria todo esse trâmite? Olha, teria todo esse trâmite, naturalmente, o pedido a ser feito diante de uma situação grave é um pedido denotando aquilo, dando o esclarecimento mais evidenciado para aquilo. No pedido que é formulado, não me parece a existência de qualquer situação de vida ou morte, de qualquer situação imediata que obrigue uma cirurgia em até 24 horas ou até menos, como muitas vezes acontece. Então, num quadro como esse, onde não é algo eletivo, mas é algo que existe ali um certo lapso a transcorrer, me parece que age na forma padrão, na forma adequada ao ministro, para que possa ter elementos técnicos que justifiquem aquele pedido e aí sim ele possa abrir essa exceção, abrir essa concessão. Vou passar para a Dora Kramer, que também quer falar sobre esses temas. Diga, Dora. Olha, porque justifica esse pedido mais apertado, mais rigoroso do ministro Alexandre de Moraes, é claro, porque o Bolsonaro não está numa colônia de férias, né? Ele está numa prisão especial, adequada para um ex-presidente, tudo ok, mas é uma prisão. Agora, tem um elemento a mais no domingo. O Flávio Bolsonaro, depois dando uma segunda entrevista sobre o anúncio da candidatura presidencial, ele citava o pai e dizia: ele está muito bem disposto, inclusive sem soluços, super bem de saúde. Tenho a impressão que o ministro Alexandre de Moraes deve ter visto essa entrevista e aí ficado na dúvida, claro. Bom, então vamos pedir uma perícia mais rigorosa, mais detalhada para ver se isso realmente é verdade ou algum estratagema para que ele saia da onde ele está para, de repente, um hospital, como, aliás, ficou o então deputado Roberto Jefferson durante um tempo. Só para a gente fechar, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre essa discussão da dosimetria. E aí uma dúvida que me surgiu é a seguinte: reduções de penas, no caso, para políticos, isso interfere na lei eleitoral também, em inelegibilidade, em prazos, períodos? Olha, Thiago, antes só vou fazer uma observação aqui com a Dora, que nós tivemos, inclusive, um caso muito semelhante, e esse comentário da Dora me lembrou, que foi o caso do ex-presidente Collor, que, quando foi ouvido na sua audiência de custódia, posicionou: não, eu não tenho problema nenhum, não tenho enfermidade nenhuma, e os advogados juntaram vários laudos demonstrando enfermidades graves que, inclusive, subsidiam o fato dele permanecer hoje em prisão domiciliar. Agora, com relação à legislação eleitoral, nós temos o início de do determinado cumprimento de certos prazos a contar da legislação eleitoral a partir do prazo de cumprimento da pena. Naturalmente, se houver uma diminuição na pena, nós teremos efetivamente uma diminuição também no início do cômputo de determinado período eleitoral, quando se trata de alguns crimes. Em alguns casos, como o do ex-presidente Bolsonaro, isso não vai influenciar, até porque estamos falando ali de períodos tão grandes que, em termos práticos, em termos concretos, vai acabar não mudando a situação do ex-presidente.